Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Karl Marx, um dos filósofos mais influentes do século XIX, que viveu aí por volta de 1818, nasceu na Alemanha, no contexto da Revolução Industrial. Karl Marx era filósofo, sociólogo, ativista político, e um dos pais fundadores da sociologia e do que conhecemos como socialismo científico. Foi um dos grandes críticos, se não o principal crítico do sistema capitalista e autor de muitas obras, juntamente com o seu amigo Engels. Recebeu uma notável influência de Hegel e escreveu muitos livros com seu amigo, que o ajudou, inclusive financeiramente, Friedrich Engels. Os dois escreveram o Manifesto Comunista. E neste manifesto, o manifesto inicia dizendo que a história de todas as sociedades que conhecemos no mundo é a história da luta de classes. Para Marx, isso é o que caracteriza a história de todas as sociedades humanas, desde o escravagismo, passando pelo feudalismo, chegando ao ápice com o sistema capitalista. Ou seja, o que marca a história do homem, da sociedade, é esta luta entre uma classe que detém os meios de produção, que detém o poder econômico, que domina a estrutura econômica, e uma classe que vive explorada e expropriada dos meios de produção, da riqueza, do acesso aos meios necessários de subsistência. Então, essa luta de classes é o que marca a história das sociedades humanas ao longo da história. Para Karl Marx, o motor da história, a base da realidade, é o que ele chama de materialismo histórico dialético. O que é isso? É um conceito chave no pensamento de Karl Marx. O que é esse materialismo histórico dialético? Primeiro, o que é dialética para Marx? Marx pega essa ideia de Hegel, essa ideia da dialética, só que na concepção marxista, o que é a dialética? A dialética é a compreensão da realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. E o que é que está em permanente transformação? A base material desta sociedade, a estrutura econômica dessa sociedade. Para Marx, isto é o que determina todos os outros fatores da sociedade. Então, na base da sociedade existe essa estrutura econômica. E a escola, o Estado, a religião, as instituições sociais, de modo geral, são reflexos dessa estrutura social econômica. Ou seja, o que ele chama de superestrutura, que são reflexos da estrutura econômica e servem para justificar essa estrutura social, que na visão de Karl Marx, no contexto do sistema capitalista. Então, o Estado, para Marx tem uma visão extremamente negativa, por exemplo, do Estado, da religião, de todo o aparelho ideológico, das instituições sociais, porque para ele essas instituições não são neutras. Elas são instrumentos ideológicos que servem para serem manipulados para justificar a estrutura econômica que é a base da sociedade. Então, o fator econômico, a estrutura econômica para Marx é o que determina a vida social, a vida das sociedades. E é o que ele chama de materialismo histórico dialético. Para Marx, um termo-chave também é a alienação do trabalho. O que é alienação? Alienação é alguém que vive fora de si mesmo, né? Alguém alienado, que vem do latim alienare. É uma pessoa que vive fora de si. Psicologicamente falando, o que é uma pessoa alienada? Alguém que vive fora de si mesmo. Imaginemos alguém que sai por aí dizendo que é Che Guevara, que é Napoleão Bonaparte. É uma pessoa alienada de si mesmo.
Marx pega esse conceito e aplica à vida da sociedade, aplica ao sistema capitalista. Ou seja, o trabalhador é quem produz os produtos numa fábrica. Mas esses produtos, produzidos pelo trabalhador, não pertencem a ele. Pertencem ao dono da fábrica. Pertence àquele que detém os meios de produção. Então, o trabalhador, ao invés de se humanizar com o seu trabalho, de ser reconhecido no seu trabalho, é tudo o contrário. Ele, na realidade, produz, mas ao mesmo tempo não é dono daquilo que ele produz. Então, é o que Marx chama de alienação do trabalho. Tudo que ele realiza não pertence a ele, mas ao dono dos meios de produção, ao dono da fábrica. E essa alienação do trabalho se dá como? Por meio da exploração, que Marx vai chamar de mais-valia. Ou seja, o que é necessário para o trabalhador, quantas horas seriam necessárias para o trabalhador contribuir para o seu sustento e salário? Digamos 6 horas, 5 horas. Então, só que o trabalhador não trabalha 12 horas ou mais, 8 horas. O que passa dessas horas é o que Marx chama de mais-valia, que na realidade é a mão de obra que é comprada pelo que detém os meios de produção. Então é o que passa, é o quê? É a exploração do trabalho, é a venda da força de trabalho. Marx vai chamar isso de mais-valia. E a crítica dele vai toda em torno disso, né? Uma crítica ao sistema capitalista, porque é um sistema extremamente selvagem, que desumaniza o trabalhador, que não leva em conta a dignidade da pessoa humana, e é um sistema que necessita ser destruído, ele necessita ser derrubado, segundo Marx. Segundo Marx, os proletários, o proletariado, os trabalhadores de todo mundo, deveriam se unir para destruir este sistema injusto, explorador. E aí ele propõe o quê? O comunismo, o grande ideal do comunismo, de realizar esta sociedade sem classes, sem Estado, sem desigualdade social, onde todos viveriam em paz. Seria uma espécie de paraíso na Terra. De fato, as ideias de Marx, o seu pensamento assumiu, ao longo da história, muito uma vertente religiosa até. Muita gente interpretou como um novo messianismo isso, né? A ideia de um mundo justo, sem classes sociais, sem desigualdade. Marx foi o precursor de tudo isso, né? Não podemos negar a grande influência de Marx, a sua grande colaboração para o mundo do pensamento e sem deixar de lado a sua crítica à religião também. Marx, claro, considerando ali a grande vinculação da igreja com o Estado alemão, vai fazer essa igreja que a religião é o ópio do povo, que a religião serve para oprimir as pessoas, para as pessoas aceitarem passivamente a situação de escravidão, a situação de exploração. Ele tem uma visão altamente negativa também da religião. É um dos filósofos que mais cai no Enem também, e vale a pena ser estudado, aprofundado cada vez mais, para que possamos primeiro ter em conta as grandes contribuições deste pensamento para a história da filosofia, da sociologia, mas também, ao mesmo tempo, desenvolvermos um senso crítico diante do seu pensamento. Então, fica aí o convite para que vocês possam aprofundar o pensamento deste grande filósofo, sociólogo e ativista político. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.